Eu vou lhe mostrar 3 ótimas opções de fundos imobiliários de papel para você investir. Infelizmente, muitos investidores, especialmente aqueles investidores iniciantes, têm um certo preconceito para com fundos imobiliários de papel, achando que todos eles são arriscados e que eles vão ter prejuízo. Porém, pessoal, tire isso da sua cabeça. Existem sim excelentes fundos imobiliários de papel que são considerados seguros para você investir, assim como também existem fundos imobiliários de tijolo que são excelentes para você investir. Infelizmente, muitos investidores têm esse pensamento pelo que tem acontecido com o DEVA 11, com o HCTR11, com o VSLH11 e pensam que todos os fundos de papel são arriscados. E esse não é o caso. O segmento de um fundo não define se ele vai ser arriscado ou não. Você tem que olhar o fundo por dentro e não o seu segmento de atuação. Assim como existem fundos imobiliários de papel seguros e arriscados, também existem fundos de tijolo seguros e arriscados. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 excelentes opções de fundos imobiliários considerados até seguros para que você possa investir e ter uma boa rentabilidade. E o melhor de tudo é que os 3 estão sendo negociados com desconto. É sempre aconselhável você comprar fundos imobiliários de papel ou no seu preço justo ou abaixo do seu preço justo, com desconto, mas não comprar acima do seu preço justo, já que fundos imobiliários de papel, eles mexem com dívidas imobiliárias. Então fica aí até o final do vídeo para você descobrir quais 3 opções são essas de fundos imobiliários de papel para você investir. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro fundo é o PLCR11, atualmente sendo negociado a R$ 91,75. Atualmente está com dividend yield de 13,35% e já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 12,25 e está com uma valorização dos últimos 12 meses de 6%. Descendo aqui nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 93,02, mas como vimos aqui em cima está custando R$ 91,75, então ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. E atualmente seu P sobre VP está de 0,99, então ele está com 1% de desconto. Ele tem um patrimônio aqui de R$ 196 milhões, ainda é um fundo pequeno, porém, como eu vou mostrar mais adiante, ele é um bom fundo para se investir. Atualmente ele tem aqui um caixa um pouco superior a R$ 24 milhões, conta com quase 16 mil cotistas, tem uma liquidez diária aqui de R$ 660 mil. Então, apesar de ser um fundo pequeno, com patrimônio ainda pequeno, observem só a sua excelente liquidez. Isso mostra que o fundo ele tem qualidade. Descendo aqui podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de R$ 1,00 por cada cota. Ele vai pagar aqui no dia 15/9 e ele sempre anuncia seus rendimentos no último dia útil de cada mês. E aqui mais nós podemos ver o seu histórico de pagamentos, desde que ele começou lá no final de 2019, e é notável, a sua evolução aqui com respeito aos seus rendimentos mensais. Esse ano de 2023 ele tem pagado um pouco menos do que o ano de 2022, porém podemos ver aqui que ele tem mantido uma consistência de dividendos acima de R$ 1,00, o que é um ponto positivo. Aqui no seu relatório gerencial, pessoal, podemos ver que o objetivo do fundo é investir, no caso ter rendimentos através dos investimentos em CRIs, dos certificados de recebíveis imobiliários. Podemos ver que atualmente ele tem aqui 40 CRIs que ele está investido o seu patrimônio. Podemos ver que 79% dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA e 20% estão indexados ao índice CDI. E se levarmos aqui em consideração a taxa de aquisição dos seus CRIs, podemos ver que ele tem CRIs indexados ao IPCA com uma taxa média de 6%, que é uma excelente taxa, muito segura. Ele tem aqui também CRIs indexados ao CDI com uma taxa média de 3,5%, o que é também muito seguro. Sempre que você vê ali CRIs ou CRAs indexados ao IPCA com uma taxa de 6, 7%, no máximo 8%, são ativos considerados seguros. Se você vê ali CDI com uma taxa de 3%, no máximo 4%, também são considerados seguros. A partir do momento que passa disso, eles já começam a ficar mais arriscados. Aqui podemos ver também que ele tem aqui uma taxa de administração de 1,20% ao ano e ele não cobra aqui uma taxa de performance, que é um ponto positivo sobre esse fundo. Aqui podemos ver alguns dos seus principais devedores, no caso devedores dos seus CRIs. Tem empresas aqui muito conhecidas, como por exemplo Correios, Magazine Luiza, Almeida Júnior, Grupo Mateus
entre outras empresas, né? Azul, Souza Cruz, MRV, uma construtora, Grupo Pão de Açúcar, entre outras. Então, são empresas que dificilmente vão dar algum calote nesse fundo imobiliário. Então, por isso que ele tem aquelas taxas ali que tem uma menor rentabilidade, porém, transmite uma maior segurança para os seus cotistas. E se for do interesse de vocês, aqui no final vocês podem ver cada um dos CRIs que atualmente ele investe. Aqui vai falar qual a época de vencimento de cada um desses contratos, seus indexadores, sua taxa de aquisição e as garantias que foi dada por cada um desses devedores. O próximo fundo, pessoal, é o CVBI11, atualmente sendo negociado a R$ 92,40. Seu dividend yield no momento está de 12,20%. E ele pagou aqui R$ 11,27 por cada cota nos últimos 12 meses. E tirando como referência os últimos 12 meses, ele está com uma valorização de 2%. Descendo aqui, nós podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, que poderia ser seu preço justo, é os R$ 96,58. Mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 92,40. Então bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,96, então ele está com desconto de 4%. Como eu mencionei, é sempre aconselhável comprar fundos imobiliários abaixo do seu P sobre VP. Atualmente ele tem um patrimônio aqui um pouco superior a R$ 1 bilhão. Ele conta aqui com 76 milhões em caixa disponível para futuros investimentos, tem um pouco mais de 80 mil cotistas. Além disso, tem uma excelente liquidez média diária de 2,3 milhões de reais. E descendo aqui podemos ver que ele anunciou o seu rendimento aqui no dia 11/9, no caso na segunda-feira, né? Ele vai pagar aqui 90 centavos por cada cota no dia 18/9. Isso vai corresponder ao rendimento de 0,96%. Nota-se que ele conseguiu aumentar em 5 centavos os seus rendimentos. E aqui nós podemos ver o seu histórico, né, de pagamentos desde lá de 2019 para cá. Por ser um fundo de papel, pessoal, ele sempre oscila bastante os seus dividendos, né? Então é diferente dos fundos imobiliários de tijolo. Aqui podemos ver que sua gestora é a VBI, uma excelente gestora, pelo menos na minha opinião. Ele tem aqui uma taxa de administração de 1,05% ao ano e ele não cobra taxa de performance. Como ele é um fundo de papel, então seu principal investimento no momento são em CRIs, e aqui podemos ver que ele usa 2 indexadores nos seus CRIs. Ele tem um CDI, que atualmente, com respeito aos seus CRIs, corresponde a 14%. Ele tem aqui o IPCA, que atualmente corresponde a 85% dos seus CRIs. Os CRIs que estão indexados ao índice CDI, ele tem uma taxa média aqui de 3,9%. Lembra que eu falei taxas entre 3% até 4% em CDI são consideradas seguras? Então é o caso aqui do CVBI11. O IPCA, ele tem uma taxa média aqui de 8,5%. Também mencionei entre 7,8% ali são consideradas também seguras. Aqui podemos ver a rentabilidade do CVBI11 desde lá de 2019 para cá, e ele tem conseguido superar o índice CDI e o IMAB. Então mostra que apesar de ser um fundo de papel, ele conseguiu assim superar o índice CDI. Só faltou colocar aqui o índice IPCA, né, para nós podermos ver também o seu desempenho. Aqui podemos ver o segmento de atuação dos seus principais devedores dos seus CRIs. Se destaca aqui empresas do setor de varejo, residencial e educacional. Ele tem vários tipos aqui, ele tem empresas aqui de vários tipos de segmentos diferentes em atuação. Como eu já mencionei, seus indexadores é o IPCA, em sua maioria, e o CDI. E ele também, pessoal, tem uma pequena posição de aproximadamente aqui 37 milhões de reais, que corresponde atualmente a 3,5% do seu patrimônio, investidos em outros fundos imobiliários. Os fundos que atualmente ele investe são esses daqui, ó. E por último, pessoal, temos aqui o fundo imobiliário VRTA11, atualmente sendo negociado a R$ 90,04, com dividend yield de 12,13%, e já pagou aqui nos últimos 12 meses no acumulado R$ 10,92 por cada cota. E nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização de 4%. Se descermos aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, seu preço justo, seria os R$ 94,33. Mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 90, então abaixo do que seria o seu preço justo. Se levarmos em consideração o seu indicador P sobre VP, ele está de 0,95, então com desconto de 5%. Ele tem um patrimônio atualmente aqui de 1,4 bilhões de reais, tem um pouco mais de 57 milhões em caixa e conta com um pouco mais de 122 mil cotistas. E tem uma boa liquidez média diária superior a 2,1 milhões de reais. Ele anunciou aqui no dia 31
de agosto o seu rendimento, então ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês. Ele vai realizar o pagamento aqui no dia 15/9 de 70 centavos por cada cota. Isso vai corresponder a um rendimento de 0,75%. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos desde que ele começou. Deixa eu puxar aqui a máxima, lá de 2016. Então é um fundo aí que já tem um histórico considerável. Como é de costume, por ser um fundo de papel, né, ele oscila aqui bastante os seus rendimentos. Aqui no seu último relatório gerencial, podemos ver que atualmente ele investe de uma maneira majoritária em CRIs, como eu vou mostrar lá mais adiante. Ele tem aqui uma taxa de administração de 1% ao ano. Seu gestor é o Fator, administrador de recursos, e sua administração é feita pelo Banco Fator. Seu investimento principal são os CRIs, que atualmente corresponde aqui a 89,2% de todo o seu patrimônio, porém ele também tem posição aqui em outros fundos imobiliários, que atualmente corresponde a 8,9%, e o restante está disponível em caixa. Com respeito aos seus CRIs, podemos ver que seu indicador principal é o índice IPCA, que atualmente corresponde a 83% do seu CRIs. Ele tem aqui outras posições também, pequenas posições no CDI, no IGPM. Aqui também podemos ver o setor de atuação dos seus principais devedores, no caso, os devedores dos seus CRIs. Se destaca aqui empresas do setor da construção civil e empresas do setor de alimentos. E aqui nós podemos ver as taxas médias dos seus CRIs. Os seus CRIs que atualmente estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa média de aquisição de 7,11%. Lembra que eu mencionei, né? Entre 7% e 8% são ativos considerados seguros, que estão indexados ao índice IPCA. E os CRIs que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa média aqui de 2,81%. Então são ativos também seguros. E aqui nós podemos ver a composição de cada um dos seus CRIs. E um fator interessante também é com respeito ao seu PL, né? Aqui em porcentagem da carteira investida. Podemos ver que ele não tem nenhuma porcentagem superior a 5% do seu patrimônio investido em nenhum desses CRIs, o que para mim é algo bastante positivo. Quando um CRI ele tem mais de 5% do PL de um fundo, então ele começa a ter assim uma concentração, e isso pode causar eventuais riscos no futuro, o que não é aqui o caso dos CRIs desse fundo imobiliário de papel. Então, pessoal, eu mostrei para vocês 3 excelentes fundos imobiliários para se investir. São ativos aí que pelas suas taxas podemos ver que são relativamente seguros e são sim uma ótima opção para você investir. Lembrando, existem sim fundos imobiliários de papel considerados seguros e eu mostrei para vocês 3 boas oportunidades que atualmente vocês têm para poder investir. E melhor ainda, estão sendo negociados com desconto. Então, se algum deles lhe interessou, estude e estude sobre cada um deles para que você possa sim fazer uma boa escolha. Eu apresento aqui para vocês os fundos e cabe a vocês analisar, estudar, se aprofundar para saber se cada um deles se encaixa nos seus critérios de investimento. Beleza? Pessoal, tenham um bom estudo, tenham bons investimentos e até o próximo vídeo.